Olá, meu querido aluno do Beabyte, olá, minha querida aluna do Beabyte. Vamos iniciar agora oficialmente o nosso curso de Microsoft Word, o programa que a gente vai aprender agora para digitar nossos textos. Nós vamos começar agora exatamente o Microsoft Word, com muitas dicas, muitos detalhes para você aprender a trabalhar com esse programa que é tão famoso, tão conhecido, mas que as pessoas normalmente não conhecem nem, sei lá, 5% do que podem fazer com o Word, certo? Então, nós vamos trabalhar agora com o Microsoft Word, certo? Nós vamos trabalhar simultaneamente com o Microsoft Word 2010 e o Word 2007. É esse o que o curso se propõe, as duas últimas versões do Word. É claro que nós vamos dar ênfase, nós vamos trabalhar com mais vezes, vamos dizer assim, trabalhar com mais detalhamento no Word 2010, que ele traz alguns recursos a mais. Mas mesmo assim vamos comparar sempre o Word 2010 com o Word 2007. Vamos ver quais são as principais ferramentas que um deles tem e o outro não tem, certo? Qual é a definição do Word? O que é o programa Word? O Word é um programa editor de textos, certo? Na verdade, a gente nem usa muito essa expressão editor de textos. Oficialmente, o Word, esqueça esse nome aqui, o Word é um processador de textos, né? Então, oficialmente, o Word é um processador de textos, é o nome mais indicado para isso, certo? Quando a gente fala em editor de textos, a gente normalmente se reporta ou se lembra do bloco de notas, ó. O bloco de notas é esse programinha aqui que a gente usa, né, que eu usei várias vezes para escrever alguma coisa, né? O bloco de notas é um editor de textos, ok? Por quê? Porque permite digitar sem efeitos, ou seja, sem recursos especiais. Então a gente costuma usar a expressão editor de textos, certo? Quando a gente usa um programa que não tem recursos especiais. E recursos especiais, meus amigos, é o que o Word está cheio. O Word está cheio de recursos especiais. Então nós vamos trabalhar com um programa que é mais do que um editor de textos. A gente usa o nome processador de textos. Fora essa definição, porque essa definição realmente é muito teórica. Não importa para você como classifica um Word. O que importa é o que o Word pode fazer por você. Na prática é isso. O Word pode fazer muita coisa por você. E nós vamos trabalhar com o Word agora, conhecendo as principais partes do Word, né? Então vamos limpar a nossa tela. Me sair daqui, fecha o bloco de notas, que ele não é nosso interesse, né? Então, aqui está o Word. Esse aqui, o Word, com esses efeitos azuis, com esses detalhes azuis, é o Word 2007, certo? Este Word aqui, cinza, é o Word 2010. Então, você pode reconhecer entre eles uma semelhança gritante, né? Ó, uma semelhança muito grande. Nós vamos trabalhar com estes dois programas. Eu vou trabalhar aqui dando ênfase ao Word 2010, ok? Então, o Word é um programa processador de textos. Ele serve para digitar textos. Óbvio que no meio do Word, está a página onde você vai digitar o seu texto, certo? Então, a página que está esperando, né? Página em branco, que está esperando que você digite informações, certo? Você vai digitar informações e as informações vão aparecer onde essa barrinha estiver piscando. Esta barrinha tem um nome, ponto de inserção. Alguns chamam de cursor. Então, esta barrinha que fica piscando aqui é justamente o ponto de inserção, certo? O ponto de inserção. Basta você começar a digitar informações que elas vão ser inseridas ali. Elas vão ser inseridas onde o ponto de inserção está. Algumas pessoas chamam o ponto de inserção de cursor, ok? E é o que vai acontecer agora, ó. Eu vou digitar algo. Então vamos tirar isso aqui da tela, né? Tirar o que está escrito. Vamos dar um zoom aqui. Você vai perceber o ponto de inserção ali, esperando que eu digite algo. Então eu vou digitar algo. Ponto. Certo? Então, à medida que eu vou digitando, o ponto de inserção vai colocando o que eu digitei no texto ali na posição. Certo? Mas não é só isso, não é o ponto de inserção. O ponto de inserção, obviamente, o ponto de inserção é a parte
que mais importa para o seu texto, porque quando você vai digitando letras, números, o que você quiser, eles vão aparecendo onde o ponto de inserção está. Eles vão aparecendo onde o cursor está, certo? E o cursor, ou o ponto de inserção, vai me delimitando, vai dizendo onde é que as letras vão aparecer, ok? Eu vou mostrar agora para vocês um pouco da cara do Word, um pouco do jeito do Word para vocês. Então vamos dar nomes aos bois, vamos dar nomes à cara do Word, certo? Como o Word está dividido. Se você conhece os componentes do Word, quando eu falar, ó, isso aqui, vai ser na faixa de opções, vai ser na barra de rolagem, a gente precisa saber o nome dessas coisas. Então nós vamos conhecer, hoje vai ser para conhecer o programa Word, conhecer a cara do Word, certo? Vamos tirar aqui. Olha só, na parte de cima do Word, aqui na parte de cima do Word, nós temos uma coleção de comandos. Essa coleção de comandos é tudo isso aqui, certo? Tudo isso aqui. Essa coleção de comandos, ela é chamada faixa de opções, certo? Faixa de opções. Então você vê a faixa de opções, ela é uma coleção grande de comandos. A faixa de opções, ela está dividida aqui, ó, inserir, layout da página, se eu clicar aqui em referências. Então a nossa faixa de opções, ela está dividida no que nós chamamos de guias, certo? Guias. Então layout da página é uma guia, inserir é uma guia, referência é uma guia, página inicial é uma guia, correspondência é uma guia e aí vai, certo? Então quando você clica numa guia, olha só, inserir, aí os botões de inserir vieram para frente, página inicial, os botões de página inicial vieram para frente. Então vamos limpar a tela só para a gente ter uma visão melhor disso, né? Se eu clico aqui, olha só, eu estou vendo página inicial, então esses botões que estão aqui pertencem à página inicial. Se eu clicar em inserir, eles mudam, ó, inserir é uma guia, cliquei, a inserir veio para frente, você percebe que a orelhinha da inserir veio para frente, né? Então, ó, isso aqui veio para frente. Portanto, eu estou agora visualizando a guia inserir, certo? Ah, se eu clicar na guia layout da página, ela vem para frente. E aí agora eu estou vendo ela, eu estou vendo os botões dela. Então, cada guia tem sua coleção de comandos, né? Se você quiser trabalhar bem com o Word, memorizando esses comandos, você vai ter que saber onde é que está em cada guia. Mas, assim, para quem usa o Word no dia a dia, não precisa decorar onde estão esses comandos. Claro que, de tanto você usar, você vai acabar se acostumando a saber que comando tal está na guia tal. Então, você vai acabar se acostumando. Mas não tem aperreio, não tem estresse, não tem sangria desatada nenhuma, ok? Você não precisa decorar, é só você ir lá. Eu mesmo não decorei. Então, onde é que está o comando tal? Eu vou lá clicando nas guias até achar. Então, isso ficou até mais fácil. Isso ficou até mais fácil de como era antigamente. Como era, quer dizer, para quem está acostumado, né? Para quem estava acostumado antigamente, talvez fosse mais fácil. Como era antigamente? Você sabe como era antigamente? Antes deles criarem essa ideia de guias, era assim, ó, os programas eram com isso aqui, ó. Vamos abrir um programa para a gente ver como era antigamente. Eu vou abrir um programa que é parecido com o Word naquela época, certo? Eu não tenho o Word antigo aqui, mas eu vou abrir um programa que é parecido com o Word naquela época. Olha só. Olha só, pronto. Eu estou aqui diante de um programa... que era parecido com o Word 2003, tá? Eu estou aqui trabalhando com um programa que é um software livre, que a gente mencionou ele na aula passada, né? Que é o BR Office Writer, certo? Perceba, o Writer ele não tem faixa de opções. Ele tem aqui as chamadas, ó, barras de ferramentas. Então aqui nós temos as barras de ferramentas. E aqui nós temos os menus. Olha só. As barras de menus. Aqui em cima. Então, olha a diferença. Os menus, eles abrem assim, ó. Se eu clicar em formatar, formatar abre assim, ó, como uma lista de opções de texto. Então, se eu clicar em arquivo, o arquivo abre assim.
Então, ou seja, nós tínhamos naquela época duas formas diferentes. A gente não tinha a faixa de opções. A faixa de opções, ela veio para substituir isso. Então, nos programas, o Word 2010 e o Word 2007, nesses dois programas, não usamos mais menus. A gente não usa mais essa ideia de menu, de clicar e aparecer uma lista de opções. A gente usa faixa de opções, certo? Então, a faixa de opções é uma forma de apresentar os comandos que substitui os menus e as barras de ferramentas, substitui. Então, antigamente, no Word 2003, era assim, com menus e com barras de ferramentas. Era desse jeito como está aqui atrás, certo? Hoje, no Word 2007 e o Word 2010, a gente já usa faixa de opções. É um método diferente, certo? Vamos ver os menus de novo, só que sem a... Ó, eu vou clicar aqui no menu editar, ele vai abrir. O menu inserir, ele vai abrir. Como uma lista. Então, engraçado, a gente usava isso, ó, era assim que se trabalhava, com menus, ó, formatar, tabela, ferramentas, era assim. Isso não é a faixa de opções, né? A faixa de opções, ela substituiu isso aqui, substituiu os menus. Mas só onde? No Word 2007 e Word 2010, certo? No Office 2007 e Office 2010, tá? Então vamos voltar para nossa, vamos fechar o Writer, aqui não precisamos do Writer agora, embora nós ainda vamos estudá-lo, vai ter um curso só sobre o Writer, vamos brincar com a faixa de opções. Então a faixa de opções, ela é dividida em guias, né? Guias. As guias, elas são divididas em grupos, né? O que são grupos? Olha, isso aqui é um grupo. Um grupo é uma coleção de comandos, ó, uma coleção de comandos, isso aqui é um grupo. E esse grupo tem nome, tá certo? Ó, o nome desse grupo é grupo fonte, certo? Então você sabe, o grupo é uma coleção de comandos e o grupo tem nome, todo grupo tem nome, certo? Então você vê aqui uma série de comandos que nós ainda vamos conhecer, nós vamos apresentar esses comandos para vocês, tá? Todos os comandos que estão aqui no grupo fonte vão ser apresentados, certo? Nós temos outros grupos aqui também, né? Vamos limpar aqui, mas ó, esse grupo aqui. Nós temos o grupo parágrafo, tá? Olha só, o grupo parágrafo tá aqui. Essa coleção de comandos é um grupo. Isso aqui é um grupo e é um grupo chamado grupo parágrafo, certo? Os grupos, pessoal, eles são divididos em botões, comandos ou ferramentas. Então a gente chama isso aqui de botão. Pode chamar de comando ou de ferramenta. A gente pode chamar isso aqui de botão, comando ou ferramenta. Esse cara aqui é o mostrar, exibir tudo, né? Mostrar tudo. Então esse botão aqui, ele é um botão, ou um comando ou uma ferramenta, né? Isso aqui a gente chama diminuir recuo, aumentar recuo. Então eu posso pegar e chamar esse cara de botão diminuir recuo, ou posso chamar esse cara de comando diminuir recuo, ou posso chamar esse cara de ferramenta diminuir recuo, tanto faz. Então nesse sentido, os nossos botões, nossos comandos, nossas ferramentas são sinônimos, certo? Então, um botão lá onde você clica para escolher alguma coisa é uma ferramenta, é um comando, né? Um botão, um comando, uma ferramenta, pode-se usar esse termo, certo? Nem sempre as ferramentas elas são botões, nem sempre, elas têm o formato de botão, certo? A gente vai ver que algumas ferramentas, por exemplo, se eu voltar aqui, né? Se eu voltar aqui, eu tenho uma ferramenta, por exemplo, que eu escolho o tamanho da fonte, o tamanho da letra, né? Ela não é um botão. Eu clico aqui, ela me dá uma listagem, então isso não é um botão, certo? Portanto, é uma ferramenta, né? É um comando, tá? Mas não é um botão, ok? Quando a gente clica, né? Quando a gente tem uma opção em que a gente pode ou escrever aqui dentro, né? Ou escrever aqui dentro, ou abrir uma listagem já para escolher algum valor pré-definido, a gente costuma chamar de caixa de listagem, né? Caixa de listagem. Ok? Caixa de listagem. Alguns chamam do inglês a expressão drop-down. Então, alguém pode dizer, ó, tem lá aquele drop-down. Então, isso aqui, essa forma de escolher, pode ser chamado de drop-down também, certo? Ou caixa de listagem, são alguns dos nomes que a gente usa, certo? Então, tem outros nomes também, existem outros nomes bem mais antigos que davam a isso, né?
mas normalmente a gente chama de drop-down ou caixa de listagem. Então isso não é um botão, porque a gente não clica e aciona para ele fazer o comando. Ele apenas abre uma listagem e você escolhe na listagem, certo? Existe um outro drop-down aqui, ó. Existe um outro drop-down aqui, que é justamente o que escolhe o tipo da letra. Aqui é o tamanho, eu quero escolher o tipo da letra, ó. As fontes, está aqui. Certo? Então, os tipos da letra, é aqui que eu clico. Então isso aqui são drop-down, certo? Existe uma outra forma de escolher opções, que são as chamadas galerias. Tá? Galeria é um negócio interessante. Tá aqui um exemplo de galeria, a galeria do estilo. Então, ó, uma galeria, ela apresenta várias opções, ó, pra gente assim. Deixa eu abrir aqui a galeria toda, ó. Então, vê, eu tenho várias opções de estilos aqui para trabalhar, certo? Então, isso é uma galeria, ok? Vamos de novo. Eu clico aqui e olha o que a galeria me apresenta. Me apresenta várias opções para a gente trabalhar. Deixa eu ver se eu pego um zoom menor aqui. Pronto, ó. Galeria, ó aqui. São comandos, são várias opções que a gente pode visualizar já o tipo da opção aqui, né? Existem outras galerias, existem várias outras galerias, né? Vamos ver se a gente acha uma galeria aqui. Eu acho galeria em formatação, né? Aqui tem outras opções e tal. Mas deixa eu fazer uma coisa aqui. Eu vou desenhar, vou inserir uma forma, ó. Pegar aqui, depois eu mostro a vocês como fazer isso, certo? Então, olha só, eu posso vir aqui na formatação, né, da forma e pedir nessa galeria, ó. É outra galeria. Olha quantas opções eu tenho para pintar a forma, né? Vou aqui no vermelho, ó. Tá vendo? Então, galerias são coleções de opções que você apresenta e consegue visualizar as opções que tem para apresentar, ó. Muita opção mesmo, um negócio bem legal. Tudo isso tem no Office 2010, né? E também tem no Office 2007. Se eu voltar lá para o Office 2007, ó, eu também tenho galerias aqui. Certo? Ó. Tá vendo? Mesma ideia das galerias, não tem diferença. Ok? A mesma ideia dos grupos, ó. A mesma ideia dos comandos, botões do drop-down também tem aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho botões aqui, as guias da faixa de opções, certo? Só são diferentes em algumas cores, né? Só são diferentes em algumas cores. Uma das principais diferenças também é que no Office 2007, a guia principal, né, a guia inicial, ela se chama Início. Início, né? No Office 2007. E no Office 2010, ela se chama Página Inicial. Não que você vai precisar decorar isso, mas é só para lembrar, né? Página inicial é no Word 2010 que aparece, certo? Então a guia, que é a guia que contém os comandos mais comuns, os comandos padrão, quer dizer, aqueles comandos que a gente mais vai utilizar, elas são no Word, são chamadas, a primeira guia é chamada de página inicial no Word 2007, no 2010, e chamada de início no Word 2007, ok? Vamos lá. Ainda tem outros componentes que a gente precisa conhecer, né? No Word 2007, existe um componente chamado botão Office. Botão Office. Não só no Word, mas no Excel, em todos os programas do Office 2007, certo? Então, portanto, o botão Office, ele existe apenas no Office 2007. É esse botão aqui, ó. Certo? Vai ficar amarelinho agora quando eu botar o mouse em cima dele. Então, esse é o botão Office. Quando você clica nele, você tem acesso aos comandos como salvar, salvar como, imprimir, comandos que eram comuns no menu arquivo. Olha só, antigamente a gente usava um menu chamado menu arquivo, certo? E o botão Office, ele tem os comandos salvar, abrir, novo, nós vamos usá-los, né? O salvar como, imprimir, né? Tem muitos comandos básicos aí no botão Office, ok? Então, o botão Office é esse botão redondo que aparece aqui em cima, certo? Antes da guia início, e ele só existe no Word 2007, no Office 2007, certo? O botão Office foi substituído no 2010 pelo menu arquivo, quer dizer, o menu arquivo voltou. Eu acho que as pessoas, elas se confundiram muito com o botão Office no Word 2007 e devem ter pedido muito a Microsoft, volta aí o menu arquivo, que eu não sei, não consigo achar o menu arquivo. Então a Microsoft, ela fez voltar aqui, ó, o menu arquivo. Então, o menu arquivo, vamos sair daqui, o menu arquivo, certo? Ele voltou no Office 2010. Então, no Office 2010,
Ele é uma guia lá, arquivo é uma guia, um menu ali. Quando você clica no menu arquivo, olha o que acontece, muda muita coisa, né? Muita coisa muda, ó. Clicar no menu arquivo, a página desaparece lá e você tem acesso a um bocado de comandos novos, né? Que eram salvar como, abrir, os mesmos daquela época, né? Ó, salvar como, abrir, os mesmos, né? Novo, imprimir, tá tudo aqui. Então, no Office 2007, você tem o botão Office. No Office 2010, você tem o menu Arquivo. E o menu Arquivo toma conta aí da sua tela toda. Se você, meu Deus, eu estou perdido, não se preocupe. Você sai dessa página fácil. É só você voltar aqui para a página inicial, clicou, e aí você volta para o seu documento e consegue trabalhar com ele, certo? Então, menu Arquivo, presente no Office 2010. O botão Office presente no Office 2007, ok? Vamos lá. Nós temos aqui também uma régua, né? O Word tem uma régua, a gente pode trabalhar com uma régua no Word. Cadê a régua, né? Cadê a régua? Vamos trabalhar com a régua agora. Vou mostrar a vocês como é que vocês exibem a régua. Olha só. Sai, João. Qualquer comando que você queira fazer para provavelmente fazer alguma coisa aparecer na sua tela, deve ser feito com o menu exibição, a guia exibição, tá? Então eu vou clicar aqui na guia exibição e pedir para exibir a régua, ó, ela aqui. Exibir a régua. E a régua apareceu, perceba, ó. Sumiu a régua, apareceu a régua. Então a régua é este controle que aparece aqui e também aparece na lateral aqui, ó. A régua vertical também aparece aqui. Certo? Então você tem a régua horizontal e você tem a régua vertical aqui. Certo? Horizontal e vertical. Tá? Desculpem a letra horrível, ficou feia demais, não ficou? Nós vamos trabalhar com a régua, a régua é mais importante do que parece. Nós vamos trabalhar com ela bastante, nós vamos brincar com a régua, trabalhar, saber usar os componentes da régua direitinho. Então não se preocupe, a gente vai ter que... Eu vou trabalhar com a régua sendo exibida sempre. Eu gosto de trabalhar com a régua sendo exibida sempre, porque ela nos traz muitas opções mesmo. Vamos para o Word 2007, que está aqui disponível, né? Também sem régua aparecendo, vamos fazer ele aparecer. Então, exibição, régua. Olha aqui a régua aparecendo. Agora a gente pode brincar com essa régua, trabalhar com essa régua livremente, ok? Se você usa um outro Word, um Word mais antigo, você pode pedir exibir régua. Lá no menu exibir régua, aí a régua aparece. A régua basicamente não mudou em todas essas versões do Word. Então, o que a gente vai aprender a usar a régua aqui, o que a gente vier aprender para usar a régua aqui, a gente vai usar em qualquer Word, em qualquer versão do Word, por mais antiga que ela seja, você pode usar a régua exatamente do mesmo jeito, certo? Exatamente do mesmo jeito, sem diferença, ok? O que mais a gente precisa ver, além desses objetos que a gente viu aqui no Word, além desses primeiros objetos que a gente viu aqui no Word? Nós vamos ver a barra de rolagem, né? O que é a barra de rolagem? Existem, na verdade, várias barras de rolagem, duas, na verdade, né? Então, as barras de rolagem são essas barras que aparecem aqui, ó. As barras de rolagem são essas barras que aparecem aqui. Vamos ver se eu consigo dar um zoom melhor aqui, ó. Ó. Essa barra com a setinha aqui, que você pode clicar e arrastar para rolar a tela para baixo, né? Então, a barra de rolagem, ela tem como descer aqui, tem como subir aqui para você rolar a tela. Vamos ver se sem zoom fica melhor, né? Então, a barra de rolagem para descer a tela e para subir a tela eu estou arrastando, né? Então, a gente usa o mouse para arrastar esse controle que aparece aqui. Controle da barra de rolagem. Aqui também tem um botãozinho para baixo, tem um botãozinho para cima que permite controlar a barra de rolagem. No caso aí eu só estou vendo a barra de rolagem vertical. Por quê? Porque a minha página de trabalho, ela cabe na tela. Se a minha página de trabalho ficar muito grande e não couber na tela, aí vai aparecer a barra de rolagem horizontal. Ó, essa aqui. Olha o controle dela aqui. Certo? Tem uma setinha para ela aqui, tem uma setinha para ela aqui. Então a barra de rolagem horizontal ela aparece quando a minha página é muito grande para ser exibida na tela. Certo? Então... a barra de rolagem vertical some, por exemplo, se tudo couber aqui na tela, né? Então a barra de rolagem não precisa ser usada porque a página cabe na tela toda, certo? Mas no caso da gente poder enxergar alguma coisa, né, a nossa página ficaria melhor assim, ok? Então,
barras de rolagem, nós temos também a chamada barra de status, a barra de status, ok? A barra de status é essa barra que fica aqui embaixo, na parte inferior da tela, certo? Essa barra que fica aqui é a barra de status, ok? Então ela traz muitas informações aqui, como a gente vai ver, algumas informações aqui de lado também, como a gente vai ver. Então a barra de status, ela normalmente é usada para apresentar informações sobre o programa, apresentar informações sobre o que você está fazendo no seu programa. Então, você vai consultar a barra de status bastante. A barra de status, ela, em alguns casos, ela é bem útil. Em alguns casos, ela é bem útil, certo? Vamos lá, vamos descer só para a gente ver o zoom aqui na barra de status, né? Olha só. Aqui no final da barra de status, vamos tirar aqui o nome barra de status, né? No final da barra de status, você tem um controle no Word que é muito útil, que é o controle de zoom. Certo? O controle de zoom. O zoom é também chamada aproximação da tela. Certo? A aproximação. Quando você clica no botão do mais, você aumenta o zoom. A sua página fica maior. Certo? Quando você clica no botão de menos, você vai reduzindo de 10 em 10. Certo? Se você arrasta esse controle, né, arrasta essa alça para cá, você pode diminuir para onde você quiser ou aumentar para onde você quiser. Certo? Então você tem como controlar o zoom, sim. Certo? O zoom ou a aproximação da tela. Vamos ver isso de longe, né? Então eu vou arrastar aqui. Olha só. Eu vou arrastar para aumentar isso aqui, né? Cliquei no controle e estou arrastando para cima. Olha o que está acontecendo. Né? Eu estou ficando com a página mais próxima. Ela está agora em 348%. Eu vou voltar aqui para 100%, visualização média, eu vou descer para até 10%. Não dá para ler nada, né? Então você arrasta o controle de zoom. O que é o controle de zoom? O controle de aproximação da sua tela, certo? Aqui do outro lado da barra de status, você tem algumas informações importantes sobre o seu documento, né? Por exemplo, quantas páginas ele tem, quantas palavras você escreveu. Eu sinceramente não sei porque isso aqui existe, mas tudo bem. Quantas palavras você redigiu. Aqui fica avisando se tem ou se não tem nenhum erro ortográfico, né? Algum erro ortográfico. Eu vou mostrar isso depois, ok? Vou mostrar esse botãozinho depois para vocês, ok? Então são informações que a barra de status traz para você. São informações que nós temos com a barra de status. Não que você vai precisar, né? Precisar usar a barra de status sempre. Oh meu Deus, a barra de status é extremamente necessária, né? Então não é que vá ser assim, mas pelo menos o controle de zoom a gente vai usar bastante. O controle de zoom realmente a gente vai usar bastante. Ok? Olhando para a régua mais um pouquinho, né? Se a gente for olhar para a régua mais um pouquinho, a gente vai perceber uma coisa, né? Vamos dar um zoom aqui, tirar a minha imagem. A gente vai perceber uma coisa aqui. Deixa eu afastar o zoom aqui para a gente ter uma visão aqui, pronto. Isso. Você percebe que a nossa régua, ela delimitou aqui, né? Ó. Ela delimitou a área útil da página, ó. Então você percebe que a nossa régua, ela tem uma área em branco aqui e ela tem uma área em branco aqui, certo? Mas ela tem até o início da página aqui uma área cinza e desse ponto, né, até o início da página do papel, uma área cinza. Essa área cinza determina as margens do papel, as margens, certo? Margens. Então, essa área aqui não pode ser escrita normalmente, essa área aqui também não pode ser escrita normalmente, né? Aqui também não. Tanto que você percebe que o meu cursor começou aqui, nesse ponto. Então, essa área aqui, delimitada pelo branco, certo? É a área útil, é a área do texto, exatamente, a área do documento que você está usando, certo? Portanto, é a área útil do seu documento. A régua determina as margens da sua página. Nós vamos trabalhar com a régua depois, nós vamos aprender a mexer com a régua bem, talvez na nossa terceira aula, né? Eu acho que já na segunda aula a gente já consegue ver alguma coisa, mas eu prefiro uma aula mais detalhada sobre a régua, talvez na nossa terceira aula a gente fale sobre a régua, certo? Vamos brincar um pouquinho com o nosso texto, vamos trabalhar com o nosso texto, ok? Então, eu vou limpar aqui, certo?
Eu não vou usar uma letra tão pequena, né? Eu vou tentar aqui aumentar, vamos... Olha o que eu vou fazer aqui, né? Não comecei a digitar nada, eu já vou então definir aqui um tamanho para o meu texto, né? Vou definir aqui, por exemplo, o tamanho 22, certo? E vou começar a digitar. Estou testando a digitação no Microsoft Word 2010, que é a última versão deste programa. Até hoje, né? Então, até hoje. Perceba que eu vou digitando e à medida que eu fui digitando, o texto vai chegando. Ó, quando o texto vai chegando ao final, ó, não vou conseguir terminar a palavra final. Eu não vou conseguir terminar a palavra final. Então, quando uma palavra não cabe na linha, você não precisa fazer nada. Na hora que o Word percebe que a palavra não cabe, ele passa ela para a próxima linha. Então, é isso aqui, ó. Né? A palavra final não coube. Final da linha, o Word passará a palavra para a... Também não vai caber próxima. Próxima linha. Ponto. Ok? Então, perceba, eu acabei de digitar uma informação, acabei de digitar algum texto, certo? Vamos começar a entender dois conceitos que são importantes, certo? O conceito de frase e o conceito de parágrafo, ok? Eu nem preciso determinar a vocês o que é o conceito de palavra, preciso? Não preciso, né? O que é uma palavra? Uma palavra é um conjunto de letras que termina num espaço ou num ponto. Então, por exemplo, linha, ponto. Linha é uma palavra. Próxima é uma palavra. Word é uma palavra. Texto é uma palavra. Eu não preciso determinar o que é uma palavra. Uma palavra é um conjunto de letras que estão juntas, separadas por espaços ou por pontos. Você sabe o que é uma palavra? Não sabe? Então, a gente já sabe o que é uma palavra. O que é uma frase? No Word, uma frase é um conjunto de texto que termina numa pontuação finalizadora. Então, uma frase no Word, por exemplo, termina num ponto, ou interrogação, ou exclamação, certo? Então, se terminar num desses três, é uma frase. Então, frase é um trecho de texto que termina numa pontuação finalizadora, uma dessas três aqui. Então, olha o que eu tenho aqui. Eu tenho aqui no Word 3 frases, né? Estou testando a digitação no Microsoft Word 2010, que é a última versão desse programa. Até hoje, ponto. Isso aqui é uma frase, certo? E isso aqui, quando o texto vai chegando ao final da linha, o Word passará a palavra para a próxima linha, ponto. Isso aqui é outra frase. Então, eu tenho duas frases aqui. Eu marquei a primeira frase com a linha azul e marquei a segunda frase com a linha preta. Então, eu digitei duas frases, certo? Essas duas frases pertencem ao mesmo parágrafo. Exatamente, a ideia é parágrafo, certo? Olha só. O que é um parágrafo? Um parágrafo é um conjunto de texto que termina onde você deu Enter. Certo? Então, se você deu Enter, é o que eu vou fazer agora, você finalizou um parágrafo. Se a gente for definir na língua portuguesa mesmo, no nosso português, um parágrafo é uma ideia completa. Então, um texto, você escreve um parágrafo para escrever uma ideia completa, sem interrupções, certo? Mas um parágrafo é um bloco de texto, ou seja, um parágrafo é um conjunto de texto que termina onde você deu Enter. Então, você escreveu lá, Enter, certo? Aquilo é um parágrafo. Então, nós vamos estudar isso agora, vamos ver isso agora. Perceba, eu tenho um texto que eu criei, certo? Eu tenho aqui o texto que eu criei, não vai dar para fazer o zoom nele, talvez. Espera aí, um chatinho, 1, 2, pronto. Eu tenho aqui o texto que eu criei, e você percebe que o cursor, né? Você percebe que o cursor, ele está aqui, no final desse bloco de texto, certo?
Ora, se eu quiser que ele já venha para cá, para eu começar um outro parágrafo, eu não vou ter que esperar digitar até o final da linha, né, para que ele passe para cá. Não vou esperar. Se eu quiser forçar para que ele já venha para cá diretamente, eu dou um Enter, certo? Eu uso a tecla Enter do teclado. Então, a tecla Enter faz com que, olha o que acontece, eu vou dar Enter, certo? Então, eu vou limpar a minha tela aqui, vou dar Enter, certo? Aqui começa o segundo parágrafo, ok? Então, agora nós temos o primeiro parágrafo, certo? E nós temos o segundo parágrafo. Então, esse texto ele tem 2 parágrafos agora. Ok? 2 parágrafos. O primeiro parágrafo ele tem 2 frases, né? Então, ele está aqui uma frase, vai até aqui. Isso aqui é uma frase. E essa aqui é outra frase. Ok? E nós temos o segundo parágrafo com apenas uma frase, né? Uma frase no segundo parágrafo. Ok? João, você vai me perguntar, né? João, eu preciso realmente saber disso, me preocupar com essa besteira de frase, parágrafo. Sim, é bom. É bom porque você vai saber com o que é que você está trabalhando. É bom você ter consciência de com o que é que você está trabalhando, certo? Vamos pegar e digitar um texto aqui mais tranquilo para você me dizer quantas frases tem em cada texto, quantos parágrafos tem, quantas frases tem, certo? Então vamos dar uma olhadinha nisso aqui. Deixa eu limpar a tela. Eu vou dar uma pausa, vocês não vão sentir. Olha aqui eu tenho um texto, né? Vamos ver se a gente consegue dar um zoom maior no texto para você ver. Aqui a gente tem um texto. Eu queria que você me dissesse quantos parágrafos tem e quantas frases tem em cada parágrafo, certo? Então, não sei se você vai conseguir ler comigo, né? A gente já consegue identificar 2 blocos de texto que parecem 2 parágrafos, né? Então, a gente já consegue identificar esse bloco de texto, que seria o primeiro parágrafo, né? E esse segundo bloco de texto, que seria o segundo parágrafo. Então, eu estou vendo aqui que existem 2 parágrafos, certo? Frases, a gente tem que achar uma pontuação, né? Então, no menu inserir, tomara que vocês consigam ler comigo. Se não conseguirem ler, vamos dar um zoom maior, né? Vamos sair daqui, então tem 2 parágrafos. Vamos dar um zoom maior. Talvez, pronto, agora dá para ler, né? Melhor esse nosso texto aqui, né? Então, no menu inserir, as galerias incluem itens que são projetados para corresponder à aparência geral do documento. Então, ponto. Isso aqui é uma frase, né? Você pode usar essas galerias para inserir tabelas, cabeçalhos, rodapés, listas, folhas de rosto, outros blocos de construção do documento, ponto. Quando você cria imagens, gráficos ou diagramas, esses elementos também são coordenados com a aparência atual do documento, ponto. Olha só, pronto. Então veja que legal, tem 3 frases dentro do primeiro parágrafo, ok? E aqui nós vamos novamente descer. E vamos ver aqui, você pode alterar facilmente a formatação do texto, selecionando o documento e escolhendo a aparência no texto para selecionar a galeria de estilos rápidos da guia inicial, ponto. Você também pode formatar o texto diretamente usando os outros controles da guia da página inicial, ponto. E a maioria dos controles oferece uma opção entre usar a aparência do tema atual ou usar um formato que você pode especificar, ponto. Também tem 3 frases. 3 frases no segundo parágrafo. Ok? Então, nós tivemos aqui 2 parágrafos, cada qual com 2 frases, né? Cada qual com 3 frases. Nós conseguimos reconhecer isso no texto. É importante, sim, que você reconheça parágrafos e frases, tá? E aí eu vou mostrar para vocês uma primeira ferramenta que é importante para isso. Uma primeira ferramenta que é importante para isso, certo? Olha só. Existe um botão com um formato bem engraçado que é esse aqui, ó. Na guia, no campo parágrafo, no grupo parágrafo, você tem um botão que parece um símbolo do pi, da letra grega pi, mas não é bem isso, né? Este botão é o chamado botão mostrar tudo, certo? Mostrar tudo. O que é que ele faz? Eu vou dar um clique nele, você vai perceber o que é que ele faz, certo? Cliquei. Olha só o que acontece aqui no meu texto. Ih, João, o texto ficou meio doido, tem uns quadradinhos ali, né? Olha só. Vou clicar de novo nele, vou tirar o zoom aqui um pouquinho. Vou clicar nele de novo e olha o que vai acontecer. Os quadradinhos sumiram. Vou clicar de novo,
Os quadradinhos apareceram. Na verdade, não é para aparecer quadradinhos, não é para exatamente aparecer quadradinhos. Olha só. Existem alguns símbolos no Word que eles não serão impressos. Eles existem, eles são letras, eles são considerados como se fossem letras, mas eles não aparecem. Na impressão, pelo menos, eles não aparecem. É o caso do espaço entre as palavras. O espaço entre as palavras são esses quadradinhos aí. Esses quadradinhos você está vendo entre as palavras, por exemplo, esse aqui, né? Olha só. Esse aqui, e esse aqui, e esse aqui, e qualquer um desses aí. Todos eles são espaços, pessoal. Espaços entre as palavras, certo? E eles existem. Eles existem, só que eles não são vistos. Normalmente não são vistos. Muitos símbolos que vocês digitam, muitos símbolos que vocês apertam, digitam, eles não são visíveis. E com certeza eles são chamados de não imprimíveis. Porque mesmo que você esteja vendo eles aí, mesmo que você esteja visualizando eles aí, eles não serão impressos, eles não aparecerão na impressora, não aparecerão no papel, certo? Perceba a situação aqui do caso dos chamados caracteres ou símbolos não imprimíveis, certo? Se você quiser não vê-los, você desliga lá em cima. Eu vou desligar, desliguei, certo? Eles sumiram, né? Então, se eu ligar de novo, eles aparecem de novo, certo? Preste atenção a dois tipos de sinais, especialmente. Preste atenção a dois tipos de sinais, olha só. Eu vou ligar e vou mostrar a vocês dois tipos de sinais. Os espaços entre as palavras aparecem como pequenos quadradinhos entre elas, né? Então você já sabe que isso aqui é tudo espaço, né? Isso aqui é espaço entre as palavras. Certo? Este símbolo estranho é a indicação de onde você deu Enter. Certo? Esse símbolo estranho é a indicação de você deu Enter. Nós chamamos ele de marca de parágrafo. Marca de parágrafo. Ok? Por que marca de parágrafo? Porque é ele que indica onde um parágrafo aconteceu, onde aconteceu a quebra de um parágrafo. Então a gente diz que antes dele isso aqui é um parágrafo e depois dele é outro, certo? Portanto, sempre que este símbolo aparecer no meio do seu texto, sempre que este símbolo aqui, cadê esse cara aqui, aparecer no seu texto, foi onde foi dado o Enter, certo? Mas você só consegue ver se você pedir para ver a ferramenta lá em cima. Se você pedir para ver os caracteres não imprimíveis. Se você clicar no botão mostrar tudo lá em cima, certo? Então o botão mostrar tudo já nos oferece uma forma de visualizar o documento. E o pior de tudo, é que tem gente que gosta de digitar assim. Impressionante. Tem gente que gosta de digitar assim, desse jeito, certo? Eu realmente não sei qual é o gosto que tem, mas... Quer dizer, eu sei, eu vou desligar aqui porque eu fico com o olho doendo, né? Eu vou desligar para não aparecer nada, mas por que uma pessoa trabalharia vendo esses caracteres? Por que uma pessoa trabalharia visualizando esses símbolos? Porque muitas vezes a pessoa quer consertar o texto, ela sabe que em algumas partes do texto tem mais espaços entre as palavras, em alguma parte do texto existe Enter demais, alguma pessoa bateu e deu várias vezes Enter. Então, se você quer apagar esses símbolos para organizar seu texto, para deixar seu texto perfeito, se você é muito perfeccionista, se você é muito gosta das coisas tudo certinhas mesmo, aí talvez seja melhor, indicado você visualizar realmente esses símbolos e com esses símbolos você trabalhar com eles sendo vistos, sendo visualizados, né? É uma opção, não estou forçando você a usar, mas tem gente que explicaria dessa forma justamente por isso, certo? Vamos continuar trabalhando aqui, eu vou mostrar a vocês algumas coisas sobre o trabalho em si, como você trabalha com efeitos, certo? Então eu vou apagar isso aqui, certo? Vamos digitar algumas coisas e trabalhar com algumas teclas, né? Eu sei que você já conhece algumas teclas do seu teclado, mas não custa nada a gente ser apresentado novamente a essas teclas, né? Então nós vamos trabalhar com algumas dessas teclas do seu teclado.
Deixa eu ver se eu liguei aqui. Pronto, ó, liguei o nosso teclado aqui. Nós vamos trabalhar com algumas teclas do nosso teclado, certo? Então, eu vou digitar aqui o quê, né? Vou digitar aqui, testando, certo? Se você quiser mover o seu cursor, você já sabe, né? Mover o cursor é uma coisa que você faz com essas setinhas aqui. Então, olha só, voltando para a esquerda, né? Ó, esquerda. Cada vez que eu aperto a esquerda, o cursor se mexe para a esquerda. Cada vez que eu aperto para a direita, o cursor se mexe para a direita. Então, eu vou voltar aqui 1, 2, 3 e colocar o meu cursor entre as letras A e N da palavra testando, né? A e N da palavra testando. Então, você pode usar o seu teclado também, tem duas teclas aqui que são de suma importância no seu teclado, a tecla Backspace e a tecla Delete. Normalmente a Delete fica aqui, né? Mas eu estou no teclado de laptop, não esqueça. Então, é um pouco diferente. A tecla Backspace e a tecla Delete, certo? Então, se eu aperto Backspace 2 vezes, eu vou apagar 2 letras que estão antes do cursor, né? Então, Backspace, ele apaga para trás. Delete, ele apaga para frente, certo? Então, Backspace eu vou pressionar 1, 2 vezes, né? Apaguei para trás, ok, né? Digitei TA novamente. Se eu apertar Delete, ó, ele vai apagar para frente, o N e o D, 1, 2, então Delete apaga para frente. São teclas que você usa muito aqui no seu Word, claro que você vai trabalhar com elas várias vezes, certo? Então é só continuar onde o cursor está, testando. Opa, Backspace, errei aqui. Testando o Word, né? Então, digitei aqui e o que eu vou digitar, à medida que eu vou digitando, vai sendo empurrado, né? A gente já sabe que vai andando para a direita. Então, testando o Word, esta é a segunda frase deste parágrafo. Aí eu vou fazer o seguinte e vou dar Enter, né? Olha o Enter aqui. Olha o nosso Enter aqui. Então eu vou dar Enter e ele vai criar um parágrafo, né? Ó, automaticamente este é o segundo parágrafo. Ok? Acabei de digitar aqui, este é o segundo parágrafo. Então, nosso teclado tem algumas teclas que são de suma importância, né? O espaço você já conhece, né? O espaço, que é justamente o que vai fazer um espaço entre as palavras, né? São símbolos com os quais você vai se acostumando, você vai trabalhando, né? Uma das coisas que você faz, vamos desligar nossa câmera, a gente não precisa mais dela, foi só para lembrar aí a função das teclas, né? Mas olha só, você pode trabalhar também, você vai trabalhar também com a ideia de efeitos, não é só, o Word não foi feito só para digitar. Né? O Word, se ele fosse só para digitar, ele seria um bloco de notas. Eu não posso só digitar no Word, eu posso digitar no Word e inserir uma série de efeitos. Efeitos, objetos diferentes, formatar, enfeitar o nosso documento, certo? A gente vai fazer isso, a gente vai trabalhar com isso, mas não vai trabalhar com isso nessa aula. Essa aula é para conhecer o Word, é para você ter uma ideia do seu Word, certo? A gente vai trabalhar com edição mesmo, começando a trabalhar digitando, formatando, selecionando na próxima aula. Na próxima aula a gente vai começar a massacrar realmente, trabalhar muito bem com o Word, trabalhar bastante com o Word para você se acostumar com ele, certo? Então, assim, essa foi a apresentação do programa Word, a apresentação do programa de texto Word. Pode ter parecido meio leve, eu já conhecia, eu já sabia, mas eu espero que você entenda, a gente vai começar do zero e vai trabalhar com o Word até aprender a fazer as coisas mais absurdas que o Word pode fazer. Todos os recursos que a gente puder apresentar, a gente vai apresentar no tempo devido, ok? Muito obrigado pela sua participação hoje, muito obrigado pelo seu apoio. Eu peço novamente, reitero a você, meu aluno, seu apoio, apoie o Beabyte. É importante para a gente que você nos apoie, porque é importante para a gente que você faça propaganda, que você diga, olha, tem um curso ali, o Beabyte, é um curso gratuito, que traz ferramentas importantes, que traz muita coisa boa. Então é bom, esse apoio é o que faz a gente crescer, esse apoio é o que faz a gente se tornar melhor, prestar um serviço melhor para você. Então, muito obrigado de todo o coração pelo seu apoio. Apoie-nos, se for possível,
comprando coisas na nossa loja, lá na lojinha do Beabyte, a lojinha tá disponível no site para vocês, certo? Na área do aluno, você vê lá, aqui em cima mesmo, você vê loja, né? Então você clica na loja, eu acho que só tem um livro agora vendendo, mas a gente vai ter alguns produtos vendendo para vocês também. E tem a doação lá, se você quiser fazer uma ajuda ao Beabyte, quiser ajudar o Beabyte, estamos aqui aceitando, claro, né? Assim, nosso trabalho é para que você consiga ter esse direito de estudar com qualidade, em casa, no seu conforto, né, ou próximo da sua casa, se você não consegue, não tem computador em casa. Então a ideia é você ter acesso a esse conteúdo, todo mundo ter acesso a esse conteúdo de qualidade, ok? Então muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pelo seu apoio, muito obrigado por tudo que você tem feito. O Beabyte está aqui para lhe ajudar, mas o Beabyte precisa de você também. Então vamos prosseguir, vamos continuar. Na próxima aula a gente se vê com edição, com seleção de texto, a gente se vê com o restante do assunto do Word, continuação do nosso curso de Microsoft Word, tá? Muito obrigado pela sua participação de todo o coração. Até a próxima aula, se Deus quiser. Vamos desligar aqui, eu esqueci de desligar, então até a próxima aula.